vocês. De novo, um textão aqui, mas tudo bem, é até interessante também, do Kazuhito Yamamoto. Em 1896, o físico francês Henri Becquerel percebeu que minérios contendo o elemento químico urânio, descoberto no final do século XVIII, emitiam um tipo de radiação escurecendo chapas fotográficas não veladas. Tem um filme da radioatividade que chama, né? Radioativo, que conta a história aí da Marie Curie e o Henri Curie, né? Entre outros. E acho que vai falar sobre essa parte aí, pode ver. Escurecendo, tá? Percebendo que o fenômeno se devia exclusivamente ao urânio, o próximo passo dos pesquisadores para avançar na investigação era purificar o minério. Então, aí os químicos vão entrar para separar aquele minério. Durante o processo de purificação do urânio, o casal Pierre, eu falei Henry, né? Enfim, Pierre e Marie Curie identificou outros elementos que apresentavam as mesmas propriedades de radioatividade, mas com muito maior intensidade. Esse fenômeno foi chamado de radioatividade, e os dois novos elementos químicos foram chamados de polônio, em homenagem à Polônia, terra natal de Marie, e rádio. Em que consistia essa propriedade? Aí só depois, né, que foi entender melhor fisicamente, o Ernest Rutherford mostrou em 1919, você pode ver aí que já faz, desde que o Becquerel percebeu, já tem 19 mais 4, 23 anos de diferença, que as radiações provinham dos núcleos dos átomos e não guardavam qualquer relação com a eletrosfera. Então a radioatividade é uma coisa que acontece por causa do núcleo, que se rompe e emite partículas de dentro do núcleo, né? Mas sendo o núcleo a região que guarda a identidade dos átomos, né, de acordo com o número atômico que você tem um elemento químico, a emissão dessas partículas deveria implicar em alterações dos elementos químicos. Se tem radioatividade, um elemento se transforma em outro, né? Aí tem a fonte, o instrumento. Aí agora vem a pergunta, que é o que importa. De novo, você podia só ler a pergunta, que não precisa ter lido isso aqui. Isso valeu para 4, 5 e para 6, que é a questão dessa aula. O instrumento constituído de um dispositivo, e achei a pergunta muito específica, não sei nem se isso aí está dentro, é capaz de estar dentro do escopo do ensino médio, mas nunca tinha visto alguém perguntar com detalhes o nome do instrumento que mede a radioatividade. Quem assiste muito filme aí, mais de ação, que tem coisa ou de desastre, nem do Chernobyl, ou de ação mesmo, que os monstros deixam aí um rastro radioativo, quase sempre deixam, né, nesses filmes de ação, vai ter ouvido falar no contador Geiger, tá? Mas achei uma pergunta muito específica, muito estranha para uma prova de vestibular, tá? É mais uma prova para algum técnico que mexa com isso, né? Perguntar isso. O instrumento constituído de um dispositivo de contagem, né? Ele vai medindo aí as partículas, e de um tubo cilíndrico, no interior do qual, e depende do qual modelo, no interior do qual um par de eletrodos de carga e sinais opostos vai ter ali, então eletrodos de carga e sinais opostos, um positivo, né? Um negativo, o que vai ter aqui então? Um campo elétrico uniforme e um gás de baixa pressão, utilizar muito detalhe, né, para detectar os níveis de radiação. O mais importante é isso. Ele serve para detectar os níveis de radiação no ambiente denominado. Então, você tinha que saber que o instrumento usado para detectar níveis de radiação é o contador Geiger. Mas achei essa pergunta muito nada a ver para uma prova de vestibular. Parece uma prova para curso técnico de alguém que vai mexer nessa área. Só para explicar melhor, escala Mohs, que eu saiba, não existe essa escala. Outra coisa bizarra. Existe o que? A escala, que pode ter sido uma digitação, não sei. Existe a escala Mohs, assim, que mede a dureza dos materiais. E existe a escala Morse, que não é o código Morse, tem o Morse, tem a escala Morse. E tem a escala Morse, que, se eu não me engano, mede... Eu pesquisei isso aqui, tá? Porque eu nem sabia a escala Morse. Até anotei aqui. Eu conheci o código Morse, mas tem uma escala Morse. Porque eu fui ver que a escala Morse, que eu nunca tive que falar. Risco de queda. É uma escala para o risco de queda de algum sistema. Ou seja, não existe escala... Até onde eu sei, não existe escala Morse. Não encontrei nenhuma referência. O piezômetro. Tá? O espectrômetro de massa. O piezômetro... Tá, só para não falar errado aqui. Cola aqui. Isso. O piezômetro. Vai que cai na próxima prova, né? Ele é um instrumento usado para medir a compressibilidade de líquidos estáticos, se não me engano. Usa mais na hidrostática. E
Espectrômetro de massa. Espectrômetro se usa muito você vê muito falar sobre espectrômetro de ondas eletromagnéticas. Porque ele usa muito usado hoje em dia, inclusive pelo o telescópio que está no espaço, né, o James Webb, vai usar para você pega as ondas eletromagnéticas que vêm, que refletiram e estão vindo na nossa direção, vindo de um planeta, como ela bate na superfície, passa pela atmosfera do planeta de acordo com a faixa, como se fica a faixa de luz, de frequências que chega até o receptor, você consegue identificar por quais elementos químicos a luz atravessou e consegue identificar quais elementos químicos tem na atmosfera de um planeta em outro sistema solar. É bizarro, impressionantemente bizarro, né? Assim, é muito impressionante. Porém, não é o caso desse. Esse aqui é um espectrômetro, não é de onda eletromagnética, é de massa. Ele serve para identificar, detectar e identificar um elemento químico, detectar e identificar um elemento químico através de sua massa. Tá? Seria a massa atômica, creio eu. Realmente é algo que eu também não vejo muito em vestibular. Então, mas deve ser a massa do elemento químico, né? Então, através de sua massa, eu vou tirar esse massa atômica, porque na verdade, acho que é pela. Não sei, não vou escrever uma coisa que eu tenho certeza absoluta. Ou seja, o espectrômetro de massa, ele detecta, identifica um elemento químico usando como parâmetro a massa dele. Ele tem todo um instrumento para você detectar essa massa, e aí com a massa você faz a referência e acha o elemento químico. Então, para falar de radioatividade, é o contador Geiger, serve para detectar níveis de radiação no ambiente.